Fala meus manos, tudo bem? Esse é o mais novo vídeo de animação que eu fiz pra vocês. E sim, eu mudei a alcede do meu personagem de novo, mas é porque eu não achei que a outra estava muito bom, sabe? Então eu decidi mudar. Então, vamos para o vídeo. O dia que eu caí por um motivo idiota. Como qualquer dia na escola eu tava sem nada pra fazer, muito entediado. Eu tava de boa na minha carteira, até que do nada Cleiton aparece. Aí ele falou que ia comprar picolé e se eu queria ir junto. Aí eu disse que sim. Então depois da aula foi eu, Paulo, Diego e Cleiton. Aí Cleiton falou pra gente que tinha um lugar que o picolé custava só 50 centavos. Então como a gente tava em 4 e ele tinha R$2, ia dar certinho. Só que aí Cleiton falou pra gente que a gente tinha que passar num beco. Só que eu, nem Diego nem Paulo podia passar naquele beco. Mas a gente foi do mesmo jeito. O que podia dar de errado, né? Então na hora Cleiton e Diego foram na frente e eu e Paulo fomos andando atrás, né? Então a gente tava indo de boa. Mas aí eu e Paulo ia passar numa casa que tinha um interfone. Então assim que a gente ia passar por lá, parece que bateu um espírito ruim em Paulo, algo de ruim nele. E assim que a gente passou por lá, ele apertou a campainha e saiu correndo. Então eu saí correndo também. Então a gente correu muito, mas muito mesmo. E tipo, era uma mini ladeirinha. Então você já deve pensar, né, que isso vai dar alguma besteira. Tava na cara que isso ia dar besteira. Então na hora que a gente tava correndo, a gente ficou meio que tipo empatado. E eu não sei como eu consegui ultrapassar Paulo. Então mano, eu podia ter parado? Podia. Mas o que eu fiz? Continuei correndo. Nessa de eu continuar correndo, tava correndo lá até que pá, bati o pé e caí. Uma coisa bizarra é que quando eu tava caindo, eu simplesmente vi tudo em câmera lenta e eu caí. E quando eu caí, eu comecei a rolar igual o Sonic, velho. Quando o Sonic tá girando, eu caí igualzinho. Aí nessa que eu tô rolando, simplesmente paro no chão. Aí quando eu levanto, eu tinha ralado o joelho. Aí quando eu chego, Diego tinha perguntado o que tinha acontecido. Aí eu tinha falado que tinha caído. Aí Paulo pediu desculpa pra mim e Diego perguntou a Cleiton onde é que ficava o lugar. Aí na hora Cleiton até tinha falado do lugar, por enquanto que ele apontava pra onde ficava. Só que esse lugar que ele apontava era literalmente o final e é meio que a entrada do beco onde a gente entrou. Ou seja, era de um lado onde a gente sempre ia pra ir pra escola ou voltando ou indo pra escola. Ou seja, a gente não precisava entrar naquele beco. Então na entrada desse beco, né, onde a gente ia, do lado era a casa de Paulo. Então, Cleiton falou que o lugar onde vendia, né, o tal picolé de 50 centavos era numa farmácia. E uma coisa que eu não contei é que a mãe de Diego passava pelo aquele beco todo dia, né? E por sorte ela não passou naquele dia. Ou seja, e como a gente não precisava necessariamente ir para aquele beco para ir para aquela farmácia, a gente podia ir normal, como a gente sempre ia, e não ia ter risco de nada. Ou seja, eu não ia me machucar, Diego não ia ter a chance de encontrar a mãe dele, e Paulo ainda encontrou a avó dele no final do beco, mas foi tipo lá no finalzinho, né? Então não tinha tanto problema assim. Aí Paulo ficou com raiva de Cleiton, né? Porque era só ele falar onde ficava o local pra gente. Como o Paulo morava perto daquela farmácia, ele sabia quanto era o preço, né? Do picolé que vendia lá. E era R$2,50, ou seja, não ia dar pra gente comprar. E o pior de tudo, quando o Paulo perguntou a Cleiton, né, quanto tempo ele tinha comprado o picolé de 50 centavos, ele falou que foi há 8 anos. Mano, há 8 anos atrás, velho, que o cara tinha comprado, ele não, tipo, pensou, né, que o preço poderia ter aumentado. Então, pra não perder a viagem, né, a gente foi pelo menos comprar alguma coisa do valor de 50 centavos para nós 4. Então, a gente foi lá numa boa maneira que tinha perto. Então, pra melhorar essa história, quando a gente foi comprar R$2 de Cleiton, tava faltando um pedaço. Ou seja, quando o cara pegou, ele olhou, pegou e jogou fora, mano. E na hora eu fiquei, tipo, surpreso, mano. Porque eu não esperava que ele ia pegar o dinheiro e jogar fora, tá ligado? Mas como o cara não ia ser tão ruim assim, ele entregou os R$2 pra Cleiton, né? E acabou que a gente comprou esse bagulho aí, que eu esqueci o nome. Tipo uma bala num palito. Mas essa foi a história. Foi até muito engraçada, né? E não culpem Cleiton, tipo, meu Deus, como o Cleiton
fazer uma coisa dessas, tá ligado? Mas isso foi algo que é uma história muito engraçada, sabe? Que eu guardo até hoje, porque ser muito engraçado. E ainda bem que eu fiz esse vídeo, né? Meus colegas, né? Diego, principalmente, nem me ameaçou na escola, né? Pra eu fazer esse vídeo, mas tudo bem. E agora eu quero falar um pouco com vocês, né? Por enquanto que vocês vê a thumbnail desse vídeo sendo feita. Felizmente eu perdi a gravação, né? De eu desenhar na thumbnail, mas tem ainda essa gravação aí de eu fazendo aquela capa do meu jogo. Então eu queria conversar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram das minhas animações, se inscreve no canal, né? Me ajuda aí, por favor. Então é isso, né, cara? Então esse canal vai ser sobre animações, jogos e tudo mais. Então se você gostou desse vídeo, dos outros vídeos, né? Eu queria que você, tipo, você é artista aí, eu queria colocar no fundo, se você for meu fã, né? Provavelmente vai virar. Mas no fundo desses vídeos eu queria que vocês me mandassem, agora que eu tô com Twitter, né? Eu criei uma conta no Twitter, eu vou deixar aí. Mas agora que eu tô com essa conta, eu queria que vocês me mandassem suas artes do meu personagem, não sei, pra eu colocar aqui e mandar salve pra cada um de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Então se você quiser ver mais vídeos eu vou postar. Então obrigado por assistir até o final e tchau.